Oi, meu nome é Jarbas Ângelo, sou psicólogo e hoje vou falar sobre birra e comportamento agressivo. Algumas birras e comportamentos agressivos, ela tem uma origem de desregulação sensorial, principalmente na criança que está no espectro autista, quase que exclusivamente. Por quê? A criança que está no espectro, geralmente ela sente os estímulos do ambiente de forma alterada. Por exemplo, a luz que chega nos nossos olhos, nos olhos da pessoa que está no espectro pode chegar numa intensidade maior. Ela pode perceber esse estímulo de forma mais exacerbada, assim como também os estímulos sonoros. Então, o ventilador, o liquidificador, a intensidade daquele som pode provocar e desencadear comportamentos de birra, de crise, assim também como estímulos olfativos e outros estímulos sensoriais que podem ocasionar alguns comportamentos e desencadear aí numa crise e uma birra. Mas o que acontece? A gente não pode pegar a criança, colocar numa bolha para impedir que ela tenha acesso a esses estímulos do ambiente. Às vezes a gente não consegue ter o controle total desse ambiente. Então, às vezes a criança ela vai para a escola, às vezes a gente vai precisar preparar um alimento no liquidificador, então não tem como ter total controle sobre o ambiente. O que a gente pode fazer é mexer nas consequências. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Ligou o liquidificador, né? Começou a preparar um mingau e a criança, né, ao ouvir aquele som que é extremamente alto para a criança que tem sensibilidade sensorial, aquilo incomodou ao ponto de ela começar a chorar. Ela quer remover o estímulo aversivo do ambiente. Então, o pai, ao observar aquela criança chorando, se jogando, se mordendo, porque ela está incomodada com aquele estímulo exacerbado de som, acaba desligando o liquidificador. E acaba que ela começa a compreender que pode existir uma ligação causal aí. O que acontece? Nem sempre essa compreensão está consciente na criança, mas o que ela interpreta é: eu recebi o estímulo aversivo, que é o som muito alto, chorei e o estímulo aversivo foi-se embora. Então, meio que ela aprendeu que ao chorar é o botão que desliga o liquidificador. Tá percebendo aí? E a gente precisa ajudar a criança a criar estratégias de enfrentamento para esses estímulos ambientais. Então, o que a gente precisa é que ela se habitue ou encontre formas alternativas para conseguir desligar ou remover aquele estímulo aversivo do ambiente. Então a gente precisa dar alternativas para ela. O que a gente pode fazer nessa situação, né? Voltando para a questão do liquidificador. A criança começou a emitir aquela birra, começou a chorar, começou a se jogar. Você tenta também qualificar aquilo que ela está sentindo. Olha, nossa, tá muito barulho, né? Tá muito barulho, mas vamos lá, você pode também desligar, né? Então a gente pode ir lá com a ajuda, né? Sempre monitorando a criança e tentar desligar o aparelho para ela perceber que aquela ação de diminuir a intensidade do liquidificador ou desligar remove aquele estímulo aversivo do ambiente. Ou até fazer a criança que é verbal, a criança que já comunica bem, ensiná-la a pedir para que pare, ensinar que pedir para o pai desligar aquele liquidificador também vai funcionar. Vai ser a instrução verbal alternativa do choro. Então, a gente precisa também explicar que em alguns momentos aquilo vai acontecer no dia dela, né? Que em alguns momentos o liquidificador vai precisar ser usado, né? Outros estímulos que incomodam ela vai precisar ser usados no ambiente. E existem outras birras que podem vir por exemplo, a gente remove algo que a criança gosta muito. Por exemplo, celular. Quem nunca, a criança estava lá usando o celular, foi lá remover, a criança começou a chorar, começou a se morder, começou a se jogar na parede. Isso é muito comum de acontecer, né? Não é verdade? Então, como é que a gente pode agir nessa situação?
A minha sugestão a gente tem que sempre lembrar que o comportamento ele não vem do nada, né? Se ele está acontecendo muito, se ele está acontecendo com bastante frequência, alguma coisa está fazendo a manutenção dele. Ele deu certo em algum momento e a criança, se tocou de que aquilo vai funcionar para o que ela quer. Então, se um comportamento está em alta frequência, ele foi selecionado para o futuro. Então, a gente precisa apresentar uma solução alternativa para aquilo ali. Eu estou lembrando de uma situação, de um atendimento, né, que eu estava realizando atendimento no Apivida. E o que acontece? A criança, quando entrou no consultório, viu o meu tablet azul, que é um mega hiper reforçador, né? Já foi lá sentando, esperando ter acesso àquele reforçador de altíssima magnitude, que é o tablet, né? E quando ela percebeu que eu não ia dar o tablet, começou a chegar a lágrima, já começou a descer pelos olhos, já começou a ficar vermelha. E o que eu fiz? Eu apresentei um brinquedo, um jogo para ela. Essa criança, no caso, ela não verbal. Apresentei o jogo de quebra-cabeça e ela precisava encaixar uma peça para ter acesso àquele reforçador. Então ela foi lá, encaixou a peça, eu dei acesso ao reforçador. Esperei 5 segundos, pedi o reforçador de volta e retirei 2 peças do quebra-cabeça. Fui aumentando gradativamente a quantidade de respostas que a criança precisava me dar para ter acesso a esse reforçador. Então a gente pode, em vez de ela estar chorando para ter acesso àquele reforçador, eu dei uma resposta alternativa para ela. Então ela sabe que ao realizar uma atividade que eu quero, ela vai ter acesso a um reforçador posteriormente. Então o que cabe a nós adultos é tentar ensinar caminhos mais adequados, mais adaptativos para ter acesso àquilo que ela quer naquele momento. Existem também outras técnicas. Às vezes as pessoas acabam associando agressividade e birras ao espectro autista. E isso não é uma característica do espectro. Então, se a criança está emitindo muita birra, se a criança está emitindo muita agressão, autolesivos, que é se morder, se mutilar, a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento porque aquele comportamento ele não é esperado. Então pode ter muito a ver com uma falha de comunicação. Esse comportamento ele está comunicando algo que no passado funcionou e está se repetindo agora, porque teve as consequências esperadas. Então a gente precisa intervir aí, a gente precisa buscar um olhar profissional. Às vezes existe também caminhos medicamentosos, né? Uma intervenção química, sempre há uma alternativa a ser estudada, a ser administrada para esse comportamento que é incomum da criança, né? Então, além das estratégias comportamentais, é preciso também ter uma avaliação aí médica do neuro para saber se é necessário fazer uma administração de medicamento aí, porque a gente precisa ficar atento, porque birras muito intensas e agressividade muito intensa já é um sinal para a gente ficar em alerta.